Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Ronaldo Dourado. E se você se encontra aqui no nosso canal é porque você procura matemática. Então, pode chegar. E na aula de hoje estudaremos a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau. E com essa aula, espera-se que você perceba que existe uma relação entre a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau e os seus coeficientes. Que você também escreva uma equação do segundo grau a partir de suas raízes e que você saiba resolver uma equação do segundo grau através da relação soma e produto de raízes. Em nossa quinta aula, nós estudamos a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara, e vimos que essa fórmula permite que a gente calcule as raízes de qualquer equação do segundo grau. Vimos ainda que uma equação do segundo grau ela pode ter duas raízes que chamamos de x1 e a outra de x2, e que x1 é igual a menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, e x2 é igual a menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vimos que a diferença de uma para outra é apenas o sinal que está entre o menos b e a raiz quadrada de delta. No x1, o sinal é de mais, e no x2, o sinal é de menos. Na aula de hoje, veremos que a soma de x1 com x2 pode ser escrita trocando-se o x1 pela sua fórmula, menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, e podemos somar com a fórmula do x2, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Temos aqui uma adição de frações, onde os denominadores são iguais, então podemos conservar o denominador e efetuar essa adição com os numeradores. Podemos perceber que temos raiz quadrada de delta positivo e negativo, e elas então se anulam. E ficamos então com menos b, que dá 2b e sobre 2a. E repare que nós temos 2 no numerador e no denominador e podemos também simplificar. E ficamos então com menos b sobre a, que pode ser escrito simplesmente como menos b sobre a. Em toda equação do segundo grau, a soma de suas raízes x1 mais x2 será sempre menos b sobre a. Ou podemos escrever simplesmente S de soma igual a menos b sobre a. Podemos agir da mesma forma com o produto x1 vezes x2, trocando x1 e x2 pelas suas fórmulas, e ficamos então com menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, vezes menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Como os numeradores são binômios, escrevemos cada uma dessas frações com o numerador entre parênteses. Ficamos então com menos b mais raiz quadrada de delta entre parênteses sobre 2a, vezes menos b menos raiz quadrada de delta, também entre parênteses, sobre 2a. Mas para efetuar uma multiplicação com frações, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. E como os numeradores são binômios, devemos então aplicar a propriedade distributiva. Menos b vezes menos b é igual a b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz quadrada de delta mais b raiz quadrada de delta. E raiz quadrada de delta vezes menos b raiz quadrada de delta. E finalmente, raiz quadrada de delta vezes menos raiz quadrada de delta menos delta. Multiplicados os numeradores, multiplicamos os denominadores. 2a vezes 2a é igual a 4a elevado ao quadrado. B raiz quadrada de delta e menos b raiz quadrada de delta se anulam. Ficamos então com b ao quadrado menos delta sobre 4a elevado ao quadrado. Mas lembre-se que delta é o discriminante, e o discriminante delta nós calculamos pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então, esse delta da equação eu posso trocar por b ao quadrado menos 4ac, então ficamos com b ao quadrado menos 4ac sobre 2a
b ao quadrado menos 4ac está entre parênteses, porque aqui eu tenho o oposto de delta. Então eu vou ter que trocar todos os sinais que vêm dentro dos parênteses. Sendo assim, eu fico com b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac. E aqui eu tenho b ao quadrado menos b ao quadrado, que dá 0, então um anula o outro. Tenho ainda 4 no numerador e no denominador. Como se trata de uma divisão, 4 dividido por 4 dá 1. E eu tenho a no numerador e a ao quadrado no denominador. Tiro um a de cada, então tiro o a do numerador e no denominador eu tiro o expoente 2, o que me deixa com c sobre a. Então, em toda a equação do segundo grau, o produto de suas raízes x1 vezes x2 será sempre c sobre a. Então eu posso dizer que p é igual a c sobre a. E lembrando que a soma dessas mesmas raízes será s igual a menos b sobre a. Então, conhecendo essa relação, podemos escrever a equação ax² mais bx mais c igual a 0 de uma maneira diferente. Se eu multiplico ou divido todos os termos de uma equação por um mesmo valor, a equação não se altera. Então, vamos dividir todos os termos dessa equação pelo coeficiente a. E teremos então ax² sobre a mais bx sobre a mais c sobre a igual a 0. Repare que no primeiro termo agora nós temos a no numerador e a no denominador. Podemos então simplificar e ficamos então com x² mais b sobre ax mais c sobre a igual a 0. Agora lembre-se que a soma é igual a menos b sobre a, quer dizer, o oposto de b sobre a, e o produto é c sobre a. Então, eu posso escrever b sobre a como o oposto de menos b sobre a. E esse b sobre a é o mesmo mais b sobre a da equação. Então, eu posso trocar esse mais b sobre a da equação por menos b sobre a. Então, a equação original x² mais b sobre ax mais c sobre a pode ser reescrita como x² menos b sobre ax mais c sobre a igual a 0. Repare agora que esse menos b sobre a é exatamente a soma das raízes da equação. E c sobre a é o produto. Então, reescrevendo essa equação, eu posso ficar com x² menos sx mais p igual a 0, onde s é a soma e p é o produto das raízes da equação. Professor, eu não vou conseguir aprender tudo isso. Calma, tudo que eu quero é que você guarde bem que soma é o oposto de b sobre a e produto é c sobre a. E guarde também essa equação x² menos sx mais p igual a 0. Tudo que vimos até agora é mera explicação para que você saiba que isso funcione, e isso vai nos ajudar muito daqui para frente. Então, se você conhecer as raízes de uma equação do segundo grau e souber essa relação entre as raízes e os coeficientes, pode saber qual é a equação. Por exemplo, qual é a equação do segundo grau que tem 2 e 5 como raízes? Lembre-se, a soma das raízes x1 mais x2, aqui será x1, 2, x2, 5, 2 mais 5, que dá igual a 7. E o produto é x1 vezes x2, nesse caso, 2 vezes 5, que dá igual a 10. Eu substituo s por 7 e p por 10. Então temos a equação x² menos 7x mais 10 igual a 0. Agora eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e resolvesse essa equação x² menos 7x mais 10 igual a 0 pela fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara e verifique se 2 e 5 são realmente raízes dessa equação. Depois, com base nesse princípio, escreva também uma equação do segundo grau que tenha as raízes 3 e menos 4 e menos 4 e 3. Feito isso, retorne a essa videoaula. E aí, conseguiu? Vamos ver agora que é possível resolver algumas equações através dessa relação soma e produto. Por exemplo, quais são as raízes da equação x² menos 7x mais 10 igual a 0? Bom, gente, para a soma, existem infinitos números inteiros que somados vai dar 7.
mas para o produto são menos possibilidades. Então sempre comece analisando o produto. Quais são os dois números inteiros que, quando multiplico, eu encontro 10? Aqui nós temos 4 possibilidades. A primeira, 1 vezes 10, que vai dar igual a 10. A segunda é 2 e 5. 2 vezes 5 é igual a 10. A terceira possibilidade é menos 1 e menos 10. Menos vezes menos dá mais e 1 vezes 10 também dá 10. E a quarta e última possibilidade é menos 2 e menos 5. Menos 2 vezes menos 5 também vai dar 10. Agora vamos para a soma. Com essas 4 possíveis duplas, existe alguma que a soma vai me dar igual a 7? Lembre-se, a soma é menos B sobre A. Isso quer dizer que é o oposto da razão de B por A. É o oposto da soma. Então a resposta é sim. Dessas 4 duplas, nós temos o 2 e o 5, porque 2 mais 5 é igual a 7. E aqui nós temos a soma e o produto é 2 vezes 5 igual a 10. Substituindo esses valores na equação que nós vimos anteriormente, nós temos então a equação x² menos 7 mais 10 igual a 0. Então, para resolvermos uma equação do segundo grau através da relação soma e produto, sempre começamos pelo produto. Quais são os dois números inteiros que multiplicados dá igual a P? Aí analisamos o sinal do produto. Se P é positivo, os sinais das raízes serão iguais, positivo e positivo ou negativo e negativo. Mas se o produto é negativo, os sinais das raízes são diferentes. As raízes terão sinal mais e menos ou menos e mais. E não se esqueça, a soma é sempre o oposto do coeficiente B na equação. Agora que você acabou de ver a teoria, pratique, faça muitos exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, melhor. E aí, gostou dessa nossa videoaula? Então deixe aquele seu joinha. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e se inscreva. Clique também no sininho, pois assim você receberá uma notificação toda vez que postarmos um novo vídeo. Um abraço e até a próxima!